E para debater o tema Acelerando a Adoção de 5G através da construção de um ecossistema de colaboração e inovação, em nosso webinar eu convido Jean Borges, CEO da Algar Telecom, Leonardo Capdeville, CTIO da TIM, Hélio Oyama, diretor de gerenciamento de produtos para a Latam da Qualcomm, Carlos Roseiro, diretor de soluções da Huawei, Arthur Coimbra de Oliveira, secretário substituto de telecomunicações do Ministério das Comunicações, Marcos Scheffer, vice-presidente das redes para a Cone Sul da América Latina da Ericsson, Wilson Conte, General Manager e Sales VP da RFS, e Ari Lopes, gerente sênior para as Américas da Ondia. Bom debate a todos. Ari, é com você. Olá a todos. Obrigado, Mariana, pela introdução. Bem-vindos ao nosso debate. Nós tivemos aí uma semana agitada de debates, né, como sempre são as semanas da FutureCon. Espero que todos estejam aproveitando. E no nosso caso de hoje, nesse painel, nós trataremos de como tratar de acelerar a adoção de 5G no nosso país, né? E um tema extremamente focado e importante na questão do 5G é a questão de colaboração. Talvez essa seja a geração wireless que mais demande colaboração de diversos atores dentro do ecossistema para realmente conseguirmos absorver tudo que a tecnologia pode nos oferecer. Realmente o 5G, se somente substituir o smartphone 4G por um smartphone 5G, não terá atingido o seu potencial máximo. A tecnologia foi pensada realmente para diversos casos e para atender diversas verticais. Então, para tratar desses temas aqui hoje, nós temos aí um painel realmente muito bem qualificado, temos representantes de governo, de vendors, de operadoras. Creio que os pontos de vista aqui se complementam muito bem. E nós vamos, portanto, poder aproveitar aí nas próximas 90 minutos um debate bastante rico de como acelerar o 5G e como fazer com que o Brasil, pós-pandemia, realmente absorva essa tecnologia e permita que ela contribua realmente para o crescimento do país, né? Nós estamos saindo aí, espero eu, né, esperamos todos, em 2021, sair desse verdadeiro pesadelo, que é essa pandemia. E nós realmente vamos precisar, o país vai precisar de toda a ajuda possível para poder se recuperar, né? E realmente temos um timing aí perfeito, que é a entrada do 5G no Brasil, e esperamos aí que os diversos atores realmente possam absorver e acelerar a implantação do 5G o quanto antes possível. Portanto, para começar aqui o nosso debate, eu vou pedir considerações iniciais para cada um dos nossos panelistas, e eu vou pedir para o Arthur, né, do Minicom, que comece essa primeira bate-bola aqui, para nos dar aí as suas primeiras contribuições, quais são as suas primeiras impressões e os temas que você vê mais relevantes aí na questão de adoção do 5G no Brasil. Arthur, com você. Obrigado, Ari. Cumprimento todos os meus colegas aqui de painel. Também parabenizo a Informa pela realização de mais uma FutureCon, nesse caso online, de maneira bastante resiliente, fazendo um evento de bastante sucesso, nesse nosso contexto bastante restritivo. Então, a respeito do 5G, eu acredito que todos que nos assistem já possuem uma clareza razoavelmente sólida de quais são os vetores conceituais do 5G quando a gente trata dessa tecnologia. A gente está falando de banda larga móvel de grande largura de banda, a gente está falando de uma internet das coisas massiva, e a gente está falando de um sistema de alta confiabilidade, com baixa latência e baixa perda de pacotes. Então, esses são os traços conceituais do 5G. O que eu trago aqui, efetivamente, do ponto de vista do Ministério das Comunicações e do governo federal, é a percepção de que um rollout bem feito, bem planejado, né, e de maneira bastante coordenada, viabilizado pelas instituições da Anatel, Ministério e todas as regras setoriais,
ele tem o potencial de auxiliar grandemente o aumento da produtividade da economia brasileira. A gente sabe que durante essa pandemia, naturalmente, o país entrou em uma recessão, não só o Brasil, mas praticamente todos os países do mundo. Estamos saindo com um bom ritmo né, de recuperação, e temos que aproveitar essa oportunidade para que a indústria brasileira, e aí de todos os setores econômicos, consiga então partir para um maior crescimento, uma maior produtividade. O 5G é justamente a ferramenta que a gente tem para isso. O governo inteiro já percebeu isso, por isso o foco e a prioridade dada ao leilão no primeiro semestre do ano que vem é firme, né, e especialmente considerando que o maior impacto dessa tecnologia será em curto prazo nos setores de manufatura, mas também na sequência a gente vai ter um impacto grande no setor de saúde, transporte, logística, né, finanças, varejo e, talvez mais importante ainda do ponto de vista agregado para o Brasil, o impacto que isso traz para a agricultura e para a pecuária. Então, já concluindo até a minha intervenção inicial, eu devo dizer que, além da realização do leilão, do desenho do edital, de todo o trabalho que vem sendo feito de maneira muito, muito cuidadosa pela Anatel, tem também medidas que, para viabilizar, né, que o 5G traga todo esse impacto positivo para o país. E aí eu vou destacar duas, né, uma delas é o decreto número 10.480, que foi publicado que foi assinado no dia 1º de setembro, então temos 2 meses aí de decreto, que regulamenta a lei das antenas e facilita a implantação da infraestrutura, né, e também, além dessa, nós temos um trabalho muito forte com o Congresso Nacional e com o Ministério da Economia para reduzir a carga tributária das estações móveis que configurem acessos à internet das coisas, né, o que vai ser um grande filão de atuação do 5G. Isso tudo é necessário para que o 5G efetivamente traga os benefícios esperados para o Brasil, e a gente vem trabalhando nesse sentido bastante coordenado com os outros ministérios, com o Congresso Nacional e também com as empresas. É isso, Ari. Muito obrigado, Arthur. E já do ponto de vista da Algar, quais seriam aí as suas impressões iniciais para nós começarmos o nosso debate? Tudo bem, Ari. Bom dia. Eu cumprimento a você e todos os painelistas aqui. Eu realmente tenho que enaltecer aí a FutureCon, no papel que a Informa faz. Acho que esse momento é ímpar. O setor, ele elevou a sua importância nesse momento covidiano no país, e certamente discutir o futuro do setor, em específico essa questão do 5G, é fundamental, é muito importante, e certamente tenho certeza que todos sairão bastante assim, motivados com tudo que vem pela frente. Eu vou ser breve aqui nos meus comentários iniciais, até para a gente enriquecer o debate, né, e cumprimento a todos aí, e que todos tenham um bom debate. Muito obrigado. E Capdeville, qual é a sua contribuição inicial para o nosso debate? Bom, bom dia a todos, bom dia e muito obrigado pelo convite. Gostaria de começar até parabenizando pelo título do painel. Eu acho que é muito bem-vinda essa questão da gente falar do ecossistema de inovação. É interessante a gente observar que, de fato, o 5G ele é uma plataforma habilitadora, mas o que ele faz é permitir que, sobre essa plataforma habilitadora, uma série de aplicações e user cases possam ser colocados em prática para a gente alcançar todos os benefícios que o Arthur acabou de citar. Nesse contexto, a gente tem uma preocupação muito grande como TIM de começar a preparar esse ecossistema de uma forma antecipada. Todas as nossas ações, até agora, que a gente está movendo, enquanto esperamos a chegada do leilão e da nova frequência do 5G, tem sido nesse caminho. Nós tivemos aí uma iniciativa no ano passado, onde nós criamos três oportunidades que nós chamamos de Labs Lives, que foram em Santa Rita do Sapucaí, Campina Grande e Florianópolis, onde a gente buscou colocar o 5G, inclusive à disposição em locais que você tem ali a parte da academia e que podem criar esse ecossistema de novas funcionalidades, de inovações
fizemos a mesma coisa também no Cubo, ou seja, estamos tentando, de alguma maneira, preparar para que quando o 5G se tornar uma realidade, a plataforma estiver disponível, que a gente já saiba o que fazer com ele, que a gente já tenha inclusive no mercado nacional, hipóteses e soluções que se apliquem a essa utilização. É interessante a gente observar o momento que a gente está agora na discussão, porque começamos a falar também sobre a questão de Open RAN. A gente está abrindo uma oportunidade em Santa Rita do Sapucaí, junto com o TIP e com o Inatel, de poder ter a primeira rede Open RAN funcionando no Brasil e ampliando mais ainda esse ecossistema. Eu acho que esse é o futuro que a gente vai ver nas redes 5G. E estamos também iniciando pilotos em 3 cidades, Itajubá, Três Lagoas e também Itajubá, Três Lagoas e Bento Gonçalves, onde nós estamos colocando a rede 5G para testar o uso dela como FWA, o Fixed Wireless Access. Então estamos tentando já preparar esse caminho e essa trajetória para que, repetindo, quando chegar o 5G, que o ecossistema já esteja num processo de maturidade tal que a gente consiga fazer um kick-in dessa oportunidade e já começar acelerando nessa nova onda. Perfeito, muito obrigado, Capdeville. Realmente a gente tem visto as operadoras aí se preparando aí, antes até do leilão, na verdade. Muito obrigado. Hélio, se você puder dar a sua contribuição inicial para nós. Bom dia, Ari, e bom dia a todos. Obrigado também pelo convite. Em linha com o que o Arthur comentou, realmente o 5G vai ser extremamente importante, principalmente no momento que a gente vive, né? Do momento aí que passamos aí por um desafio econômico, correto? E a aceleração do 5G para ser adotado aqui no Brasil é extremamente importante. Por que isso? Já temos uma atração bastante grande em nível mundial. Temos aí mais de 80 operadoras em nível mundial que já lançaram 5G em mais de 35 países, correto? Então, realmente, a adoção do 5G, o 5G já está pronto e a adoção o quanto antes do 5G aqui no mercado brasileiro será muito bem-vindo. Já começamos, sim, com a versão, digamos assim, DSS do 5G aqui no mercado brasileiro. É verdade, é uma primeira, digamos assim, fase, vamos colocar assim, do 5G, mas é com a introdução das frequências 3.5 GHz e principalmente com as ondas milimétricas, certamente com essas duas frequências adicionais é que o 5G, nós vamos poder realmente explorar a plenitude das capacidades do 5G. Tá? Então, realmente, a gente tem aí à frente uma excelente oportunidade para preparar o país. Se num passado recente conectividade já era importante, agora se torna uma tecnologia, uma infraestrutura fundamental para preparar o país para as futuras gerações. Muito obrigado. Obrigado, Hélio. Realmente preparar aí a nossa infraestrutura de telecomunicações para o futuro é cada vez mais crítico, né? Marcos, se você puder dar a sua contribuição para nós agora aqui. Legal, bom dia aí, bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite para participar aqui do painel da FutureCon durante mais esse ano agora, de forma virtual, né? Bom, muito em linha com o que os colegas já comentaram aqui, a gente da Ericsson enxerga o 5G como a principal ferramenta tecnológica para o desenvolvimento econômico do país, né? A gente imaginar um país sem 5G ou com uma baixa penetração de 5G nos próximos 5, 10 anos, isso seria péssimo para a eficiência e para a produtividade da nossa indústria. A gente costuma brincar que imaginar um país sem 5G daqui a 10 anos seria como a gente imaginar um país hoje sem portos, sem aeroportos e sem estradas, né? Ou seja, seria um país com extrema dificuldade para atrair novos investimentos. Isso deixaria a nossa indústria com mais problemas ainda para competir no mercado externo, né? Hoje a gente já tem poucos problemas aqui no Brasil com custos, os famosos custos aí do custo Brasil. Imagine se a gente ficar ainda mais atrás em termos de produtividade e eficiência na indústria por falta do 5G, por falta das aplicações novas que o 5G vai trazer para a indústria. A gente enxerga que o 5G vai trazer benefícios para a sociedade de uma forma geral, né? A gente, desde os serviços para o consumidor final, aí tem
todas as novas aplicações com experiências imersivas, vídeos de 360 graus, realidade aumentada, virtual, jogos em nuvem, mas a gente enxerga realmente que o grande potencial do 5G está exatamente na indústria, em trazer produtividade, trazer eficiência e colocar a indústria brasileira em par de condições aí com a indústria no resto do mundo. A gente enxerga que para o Brasil, aqui nos próximos 5 anos, a implementação das redes 5G, elas devem trazer por volta de 9 bilhões de reais de investimento na construção das redes. Isso vai gerar por volta de 200 mil empregos diretos e um recolhimento por volta de 70 bilhões de reais ao longo de 5 anos em impostos e contribuições aqui para os cofres do governo. E a gente enxerga também que durante os próximos 10 anos o 5G deve contribuir positivamente em 2,4% de aumento no próprio PIB brasileiro. Mas para que isso aconteça de forma rápida aqui no Brasil, a gente tem que manter o foco em alguns pontos importantes, né? Os colegas mencionaram alguns já durante a abertura. O primeiro, obviamente, o leilão da frequência de 3,5, faixas milimétricas, as outras faixas ainda que estão disponíveis. Mas não só o leilão acontecer rapidamente, né? A gente tem que, logo após o leilão, que as frequências sejam disponibilizadas para as operadoras de uma forma rápida. A gente enxerga que a mitigação das interferências é a melhor forma para que isso aconteça. Existe o tema também de neutralidade de rede, muito importante. A gente voltar à discussão nesse tema e aprofundar os detalhes do tema, porque para que as operadoras possam oferecer serviços para a indústria com diferentes velocidades, com baixas latências, com QoS diferenciado, não existe hoje uma segurança jurídica que dê uma tranquilidade para os operadores. Então, esse é um tema bastante importante. Carga tributária, como o próprio Arthur comentou no início, é um tema bastante importante, especialmente para o IoT. A questão da lei das antenas também, que o Arthur comentou, houveram grandes evoluções aí recentemente no âmbito federal, mas a gente enxerga também que isso tem que acontecer em âmbito municipal também. Em alguns municípios, como o caso aqui de São Paulo, por exemplo, as operadoras ainda encontram muitas dificuldades para conseguir colocar sites novos, né? E também a gente enxerga o 5G como um ambiente de inovação, né? A gente entende que quanto mais cedo o 5G acontecer aqui no Brasil, mais isso vai gerar de inovação aqui para a gente. A gente vê as grandes inovações acontecendo em outros países e depois sendo migradas para o Brasil, mas quanto mais cedo a gente colocar aqui o 5G, mais cedo vai ser criado o ambiente, vão ser dadas as condições para que a inovação aconteça aqui também. Perfeito, muito obrigado, Marcos. Eu me recordo de uma análise que nós fazemos na Ondia mostrando a taxa de adoção de 2G, 3G e 4G no mundo versus na América Latina. E é nítido ver que para cada geração o gap nosso em relação ao mundo vai se estreitando. E realmente é um aspecto, eu acho, da evolução, né, do nosso setor. Obrigado pelas suas contribuições iniciais. Wilson, se puder ir próximo. Claro, muito obrigado, Ari. Agradeço a todos, cumprimento os meus colegas de painel, a todos os presentes e que estão neste momento inovador, né? Já fazendo uma referência aqui à organização do evento, a Informa, né, que está pela primeira vez, talvez, fazendo um evento inovador completamente online. Eu tive a oportunidade de participar de algumas apresentações, de algumas palestras e diria que o formato está muito interessante, muito produtivo, né? Então não perdemos o foco do que é a nossa FutureCon. E me sinto bastante também honrado em participar deste tema, que é bastante inovador, e quando a gente fala, como comentado aqui pelos meus colegas, né, do título do painel, quer dizer, a construção de um ecossistema de colaboração e inovação. A meu ver, a gente está às vésperas de uma nova era, que vai mudar a nossa relação com a internet, com as telecomunicações, né, e como a indústria lida com isso tudo. E é muito interessante ver que é um momento histórico, né, para o nosso país e para o mundo nesse sistema. E a RFS, ela vem, na verdade, colecionando aí há 120 anos já de história, justamente com inovações e criando novas soluções que participam, né, das inovações que o mercado vem sofrendo ao longo desses anos de uma grande evolução nas redes e nas telecomunicações. Quer dizer, nós vemos, na verdade, esse momento de inovação como um foco muito importante de agregar valor em produtos e soluções que possam atender essas novas tecnologias
e dar suporte, como eu comentei, a esta nova era que está chegando, né? Então, quer dizer, o papel da nossa empresa é estar pronto justamente quando essa demanda chegar, seja com produtos, seja com soluções ou serviços. A gente tem forte colaboração nesse ecossistema, e aí, como eu comentei, fico bastante feliz de participar de um painel tão importante desse, onde a gente está justamente falando, né, de como construir um ecossistema desta nova era chamada 5G, como comentado aqui pelos nossos colegas, que visa justamente atacar bastante a indústria, né, trazendo inovações, trazendo uma aceleração de vários sistemas produtivos do nosso país. E a RFS se coloca justamente no meio desse ecossistema, onde estamos preparados para trazer produtos, trazer soluções, com a área de serviços também, como uma forte colaboração nesse ecossistema de construção conjunta dessa rede que tende a ser a nova era, né, desse nosso mundo e desse nosso Brasil, a hora que justamente essa tecnologia 5G estiver completamente implantada. E aí virão uma série de vertentes, né, que a gente deve participar, vendo que esse mercado ele vai evoluir, a hora que a gente olha na consequência, na verdade, dessa construção desta rede, né, também passando por mercados indoors, também passando por mercados de verticals, está vendo uma série de outros mercados e talvez alguns deles que a gente nem imagine nos dias de hoje, né? Então, a nossa atuação é como parte desse ecossistema direto, como prime de algumas soluções ou como trabalhando com os nossos parceiros, né, e os nossos integradores, e aí a gente entra como complemento de soluções como vendors. Então, participar desse momento da história da implantação de uma rede 5G e onde a nossa companhia faz parte desse ecossistema é algo que nos deixa bastante desafiados, né, e bastante contentes em ver que estamos aqui nesse momento para participar deste momento também. As vésperas, né, do que a gente chama de uma nova era, essa é a nossa visão, principalmente com o leilão que está prestes a acontecer, o que deve justamente dar um startup nesse momento de inovação tão grande desse ecossistema interessante chamado 5G que está por vir. Muito obrigado, Ari. Obrigado. A gente percebe realmente que as esperanças são grandes, né, em relação ao 5G. E Carlos, se você puder encerrar essa primeira rodada nossa de impressões iniciais, por favor, a palavra é com você. Bem, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, tenho que agradecer à FutureCom pela oportunidade de estar aqui, da Huawei estar aqui discutindo com todo o ecossistema esta questão tão importante que é a aceleração do 5G. Então, parabenizo esta persistência de todos os anos, mesmo com pandemia, manter este debate em torno de todo o ecossistema. Em relação ao painel de hoje, realmente eu fico muito satisfeito de ver a palavra ecossistema também aqui neste debate, porque se antes, nas gerações anteriores, o ecossistema já era importante, todo o 3GPP, toda a indústria, ela é baseada num grande ecossistema, no 5G a palavra ecossistema vai ser ainda mais importante. E vai ser mais importante, eu destaco por dois motivos. Primeiro, porque a nível de players que vão fazer acontecer o 5G, não vai ser apenas comprar o espectro, as operadoras compram o espectro, instalam a rede e lançam os serviços e vendem os seus smartphones. Não vai ser para que o 5G, que tanto se fala de benefícios, de eficiência, de experiências imersivas aconteça, ele vai depender de muito mais parceiros além dos vendors e das operadoras. Então esta é uma questão essencial. A segunda, aí eu destacaria a questão das tecnologias, para dizer que o ecossistema de 5G que a gente fala, a nível tecnológico, ele não é apenas o ecossistema tradicional da indústria da conectividade, de telecom pura, hard, mas também vai além. Então vai além para tecnologias que têm que ser trazidas para um ecossistema maior, que são tecnologias como cloud, que acontece cada vez mais, como a inteligência artificial, como computing e edge computing. Então temos um ecossistema agora muitíssimo mais abrangente. E aqui quero destacar que a Huawei se apresenta ao mercado não apenas como um fornecedor tradicional de solução de conectividade end-to-end, que tem vindo a ser fornecedor das operadoras, mas também como um fornecedor de tecnologias como cloud, como o Huawei Cloud tem, como computing, como inteligência artificial, que a gente traz estas tecnologias também para as operadoras e, em alguns casos, para as indústrias que queiram
utilizar este tipo de tecnologia, também colocamos à disposição das indústrias que queiram adotá-las. Essas são as considerações iniciais. Muito obrigado, Carlos. Realmente a gente está falando aí de um ecossistema mais amplo, né? O 5G se insere aí numa revolução digital que existem ainda outras vertentes muito importantes também. Muito obrigado. Jean, para a gente passar para a nossa próxima fase do debate, eu queria pontuar que nós temos aí, ficou claro, né, nessa primeira rodada aí de contribuições, que temos muito em jogo, né, no próximo leilão de 5G do Brasil. As experiências são muito grandes em cima do 5G, é uma tecnologia que te abre uma quantidade enorme de possibilidades. A gente pôde ouvir aqui diversos pontos de vista realmente salientando esse tipo de coisa. E eu gostaria de começar o debate te perguntando, do ponto de vista da Algar, qual que você acha são os principais pontos aí mais relevantes que precisam ser levados em conta no leilão de 5G? Olha, primeiro que a gente entende que a questão de tudo que se fala, eu concordo com o chefe, tem que ser rápido. Não dá para ficar debatendo e vendo o país como um todo ficando aí para trás num assunto tão importante que certamente será diferencial competitivo, né? Estaremos falando aí em competitividade de países com e sem 5G, ou mais avançados e menos avançados em 5G, ou tecnologias digitais, né? Então é importante que tudo isso tenha uma consciência da importância da agilidade das discussões para que isso aconteça o mais rápido possível. Tendo dito isso, eu entendo que a coisa mais importante que tem que ter é ter em mente sempre da importância de levar a viabilidade da digitalização de todo o país, né? Favorecendo pessoas, famílias, empresas, governos, enfim, todo o país, no sentido de trazer novas possibilidades, trazer eficiência, trazer, obviamente, uma condição melhor de vida, né, conteúdo, cultura e por aí vai, né? Eu acho que, se pensarmos dessa maneira, as coisas importantes que eu vou mencionar aqui virão quase que naturalmente. A primeira coisa que nós da Algar Telecom entendemos como sendo importante é que as políticas realmente levem a essa questão do 5G para uma questão de infraestrutura e não como uma questão arrecadatória, como foi até o presente e outros momentos aí do setor. Isso é importante porque, do ponto de vista econômico, se você vai por uma questão de infraestrutura, os investimentos serão para cobrir mais rapidamente, para levar mais rapidamente essa fundação para todas as regiões do país, quase que simultaneamente, e viabilizar isso ao mesmo tempo para o cidadão, para a empresa, para a família da cidade grande e da cidade pequena, essa possibilidade, trazendo justiça de competitividade. Então, essa questão da infraestrutura é importante porque senão vai numa questão mais arrecadatória, vai para o lado mais econômico e, obviamente, isso aí vai ter aí os impactos nos planos das operadoras em fazer o deployment disso aí. Acho que é uma outra questão importante, né, que a gente viu em outras tecnologias e que realmente novos horizontes estão presentes aí na nossa realidade, mas que de fato são importantes, que são os gargalos de compartilhamento de torres, infraestrutura de postes, rodovias, enfim. Se no final do dia a tecnologia 5G de alguma maneira levar todos os seus benefícios nessa questão da digitalização do país, precisa ter antenas, precisa ter, vamos dizer assim, densidade disso aí. Não adianta ter todo isso, toda a política, todos os investimentos, mas no final do dia ter o gargalo
como até outro dia tínhamos aí para instalar uma antena, para passar uma fibra, enfim, isso tudo é obstáculo que tem que ser resolvido, porque senão tudo pronto, mas sem a condição de acessar a última milha em função dessa questão da lei das antenas, acho que muito bem mencionada aí pelo Arthur, né? Acho que uma coisa importante que nós da Algar também entendemos imperioso, importante, que eu já mencionei rapidamente, é que essa possibilidade seja disponibilizada quase que simultaneamente para as grandes cidades, as pessoas dos maiores centros do país, mas também simultaneamente para cidades menores, né? Para viabilizar a isonomia, de alguma maneira, a igualdade de chances e condições para que essa digitalização alcance outras regiões. E, nesse sentido, eu entendo que as prestadoras regionais desenvolvem um importantíssimo papel. Então, muito se discute sobre essa questão de blocos de frequência regionais. Isso é fundamental para que vamos dizer assim, entre aspas, universalização aconteça mais rapidamente, mais naturalmente, e que se replique, creio que todos veem isso hoje na realidade do Brasil, a condição da fibra ótica, né? Se vocês observam, a fibra ótica na residência das pessoas tem sido mais rapidamente disponibilizada por pequenos, né, e regionais operadores, né? Então, eu acho que essas políticas têm que favorecer isso e não mais aceitar aquela situação de a tecnologia chegar numa cidade como São Paulo, Rio, Brasília, e depois de alguns anos chegar em regiões ou cidades menores. Acho que a coisa tem que ser favorecida nesse sentido. Esses são os principais pontos. Obviamente tem a questão fiscal, né? Não dá para, no final das contas, um IoT, um elemento de conectividade que vai conectar o boi, a fazenda, o trator e tal, ter aí toda a carga tributária que existe hoje, né? E muito se fala, não, a minha responsabilidade é federal, aí tem estadual. No final das contas, independe, o somatório das duas é muito importante a gente ter em mente, porque pode ser um importante obstáculo se não for muito bem desenvolvido e muito bem resolvido, tá? É isso que a gente na Algar Telecom considera como importante e essencial para o debate aí, de todo esse ambiente do 5G. Obrigado, Jean. Nós vemos aí, você fez um apanhado muito preciso, eu diria, sobre os grandes temas que precisam ser endereçados, né? E um ponto que você levantou que realmente é muito impressionante, o Brasil, eu diria que é um case mundial, que são os provedores regionais e os pequenos, né? Imaginar a nossa população passando por essa pandemia sem aquelas mais de 10 milhões de conexões em fibra, né, que esse setor investiu e colocou na sociedade, realmente é um exercício seria muito mais difícil, né, seria muito mais complexo. E eu acho que isso, de uma certa maneira, realmente valida aí a demanda de... a gente precisa também ser ouvido aí na questão do 5G. O que realmente adiciona uma camada, uma novidade, né, no nosso leilão aí, possivelmente do ano que vem, de ter um setor como esse chegando em 2021 com uma força tão grande, né, porque conquistou pelo investimento que fez em fibra, demandando também participar do 5G. É uma coisa bastante interessante que vem acontecendo no nosso país. Muito obrigado aí pela contribuição. Só um pequeno comentário, desculpa, mas lembrando que muitos olham as antenas e pensam que a antena funciona isoladamente. Não, por baixo daquilo ali tem uma malha de fibra para viabilizar toda a transmissão de dados nessa velocidade, nessa latência que estamos projetando, né? O 5G precisa de fibra, né? Senão não vai conseguir entregar tudo que se espera dele. Muito obrigado. Arthur, passando a bola de novo para você, entendendo aqui como, né, a gente tem falado de diversos temas ao redor do leilão e ao redor de outros temas também regulatórios importantes, né, para o desenvolvimento do país. Eu me lembro que quando foi, né, a lei das antenas foi aprovada,
não vou lembrar agora exatamente o ano, talvez 2015, posso estar errado, não me lembro. Eu achava que aquilo realmente seria a solução dos problemas, né, de permissões no nível municipal para a infraestrutura. Infelizmente, o que a gente viu logo depois é que, na verdade, cada município precisava regulamentar aquela lei, e aí isso se perdia nos 5.000 e tantos, 5.600 municípios que nós temos, mais ou menos. Obviamente, nem todos estão preparados ou estão sensibilizados para esse tipo de assunto, e esse assunto foi se arrastando. Eu me lembro também, quando a gente começou a falar de 5G no Brasil, às vezes conversando com jornalistas ou outras pessoas, assim, perguntando quando nós teríamos 5G no Brasil, eu comentava que eu senti um pouco de frustração da gente começar a falar de 5G sem ter resolvido os problemas do 4G. Mas me parece que esses problemas todos estão sendo endereçados, né? O decreto sobre a lei das antenas está aí, a gente vê tanto o Ministério quanto a Anatel comentando que o leilão não pode ser arrecadatório, ou seja, sensibilizados com o tema que você também já tocou, da tributação. Então, eu gostaria de perguntar para você, em relação a esse arcabouço, aí, esse desenvolvimento regulatório que precisa acontecer para a gente acelerar a infraestrutura no Brasil. Quais são os seus pontos? Assim? O que você acha? Esse novo decreto da lei das antenas, qual que é o feedback em relação à efetividade dela? Tem sido positivo? Como que você acha que as discussões aí do leilão do 5G estão se encaminhando? Qual que é a sua impressão a respeito desses pontos mais específicos? Bom, Ari, obrigado pela pergunta. É uma oportunidade de compartilhar minha percepção e esclarecer um pouco as disposições desse novo decreto. De fato, quando a lei das antenas foi aprovada em 2015, ela trouxe várias novidades, mas duas especificamente interessantes. Primeiro foi uma simplificação do processo de licenciamento, estabelecimento de fases, com critérios e limites, especialmente de prazo, né? E também, de outro lado, uma solução para a cobrança do direito de passagem que ocorria no setor de telecomunicações. O que aconteceu depois disso? É natural, uma série de órgãos públicos resistindo a parar de cobrar o direito de passagem, inclusive órgãos federais, interpretando que essa cobrança poderia continuar existindo em área rural, sem que a lei não faça nenhuma distinção sobre isso. E, infelizmente, no processo legislativo, a redação final do prazo de 60 dias para emitir a licença ficou sem a previsão do silêncio positivo. Optou-se por um artigo diferente lá, que acabou sendo vetado por ser considerado inconstitucional. Então, a partir daí, nós fizemos um trabalho longo com vários órgãos aqui federais e também diálogo com associações de prefeituras, e chegamos a esse decreto 10.480, que eu diria que, para fins de 5G, ele traz três regras ou três elementos importantes. Primeiro, ele resolve a questão da cobrança de direito de passagem pela interpretação esdrúxula de que poderia ser cobrado na área rural. Ela está eliminada claramente pelo texto que foi estabelecido. Então, por exemplo, o DENIT já está parando de cobrar pelo direito de passagem na área urbana e também na área rural, que ele vinha cobrando. Temos também no decreto a inserção da cláusula do silêncio positivo. O que é o silêncio positivo? Você pede uma licença para algum órgão para implantar uma rede. Esse órgão federal, estadual, municipal, enfim, é responsável ali por autorizar essa implantação. Ele tem 60 dias para responder, e se ele não responder dentro desse prazo, a licença é considerada tacitamente outorgada. E com isso, a empresa pode, com segurança jurídica, então, implantar sua infraestrutura, e uma inação de um órgão público deixa de impedir o desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações no Brasil. E esse tipo de regra já existe no Brasil para energia elétrica desde a década de 80, então trouxemos agora para o setor de telecomunicações. Existem em outros países regras iguais ou parecidas, nos Estados Unidos, alguns países da Europa, mesmo na América Latina tem outros países que têm regras parecidas, e a Comissão Europeia, por exemplo, ela recomenda
a adoção desse tipo de regra, assim como a OCDE. A OCDE entregou agora uma avaliação sobre as telecomunicações brasileiras, um trabalho de 2 anos foi feito, e uma das recomendações é justamente a adoção de regras de silêncio positivo. Ou seja, estamos em linha com o que o mundo está fazendo, isso é importante para o desenvolvimento da infraestrutura. E o último ponto que eu destaco desse decreto, que é um decreto de 1º de setembro deste ano, é a definição objetiva que foi dada à infraestrutura de pequeno porte. Porque lá na lei das antenas é dito que aquilo que for infraestrutura de pequeno porte prescinde de licenciamento. Só que, como não havia clareza sobre o que era uma infraestrutura de pequeno porte, esse decreto então trouxe elementos objetivos que são um mínimo conceitual a partir do qual se deve considerar uma infraestrutura de pequeno porte. Mas isso não obsta que prefeituras expandam esse conceito, ou seja, incluam outras coisas também como infraestrutura de pequeno porte. Mas o mínimo, que é o que está no decreto, tem que ser respeitado. Perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento. É bem interessante saber a gente, como eu falei, havia um certo sentimento de frustração das coisas não estarem se movendo nessa área, mas a gente vê realmente prazos muito concretos acontecendo, e acontecendo num momento importante, né, que a gente está aí às portas do leilão, e essas peças já estão sendo movidas, o decreto já foi aprovado, já está implementado. Bem interessante. Nós já temos aqui algumas contribuições da plateia, e eu vou passar aqui só rapidamente alguns temas. Capdeville tem uma pergunta sobre, um esclarecimento, na verdade, quais são as 3 cidades, novamente, com testes 5G que estão sendo explorados pela TIM? Bento Gonçalves, Itajubá? Nós temos, Bento Gonçalves, Itajubá e Três Lagoas. Nas 3 nós estamos fazendo a aplicação do 5G DSS, e aí estamos utilizando com o approach do FWA. Nós estamos distribuindo CPEs já 5G, com a ideia de começar a testar o serviço e com a oportunidade de que a hora que chegar a nova frequência, esses CPEs já vão estar aptos a poder usar a capacidade máxima do 5G. Perfeito, muito obrigado. Tem uma pergunta sobre a área de saúde. Na área da saúde, como observam a evolução do 5G e do IoT? Alguém se voluntaria para tratar do tema? 5G na área de saúde? Eu posso comentar. Por favor. Ali, essa é uma área bastante interessante, a gente enxerga um potencial muito grande de novas aplicações na área de saúde. A gente fez no passado, inclusive, já algumas demos aqui no Brasil, na própria FutureCon do ano passado, a demonstração de exames remotos sendo executados, de ultrassonografia, por exemplo, com uma mulher grávida em uma localidade e uma enfermeira, um assistente só ali para executar o exame, mas na verdade o exame está sendo conduzido por um médico que está à distância, né? Ele tem um joystick que controla a luva do assistente, que movimenta ali a luva de um lado para o outro para executar o exame, né? Esse é um exemplo de aplicação. Lógico que a gente vê mais coisa acontecendo nessa área, os próprios wearables que a gente já vê hoje, eles vão se tornar cada vez mais potentes e vão ter mais aplicações em cima deles para fazer medições de índices importantes aí de saúde em pessoas com problemas, isso tudo feito à distância. E a gente, no limite, vê a própria cirurgia remota, também foi demonstrado aqui no Brasil já, a gente demonstrou no Chile também, em que o médico está em uma localidade, pode estar no mesmo país ou até em outro país, executando uma cirurgia de forma remota, que vai ser conduzido, obviamente, por um robô que está sendo controlado por esse doutor na outra ponta, né? Então, lógico que isso é um pouco futurista, existem vários passos aí ainda para a gente chegar nesse tipo de solução, mas é algo que a gente enxerga, né? E a gente tem, inclusive, uma parceria com o King's College em Londres, estudando exatamente essa área de medicina, de telemedicina, de healthcare. Então, é uma área que a gente chega aqui para o Brasil, que é um país com dimensões continentais, vai ser possível aplicar isso de uma forma muito ampla aqui no Brasil. Ari, se posso contribuir, Ari, desculpe, à vontade. Próximo ao que a gente tem, só um instantinho, Cap, é rapidinho. A gente tem um centro de inovação, é um parceiro nosso que é o Brain é Brasil Inovação, e a gente tem uma presença no Porto Digital em Recife.
e lá a gente está desenvolvendo em parceria com agentes do ecossistema voltado para a health, algumas aplicações aí para ajudar a questão da boa medicina, da boa saúde, né? Em especial IoT, para ajudar os hospitais a localizarem os seus equipamentos, né? E disponibilizarem isso em inventários automáticos, online, e nesse momento de necessidade, por exemplo, de ventiladores, de aparelhos aí, identificar, inclusive, aonde que isso está dentro do hospital, como que está em termos de utilização ou não, manutenção ou não. Então, a gente tem desenvolvido, mesmo nas tecnologias atuais, uma série de aplicações nesse cluster voltados aí para hospitais, clínicas, e tem sido uma experiência muito positiva. É claro que o 5G, como o chefe falou, abre um grande leque de possibilidades, mas o presente já é possível fazer muita coisa boa, tá? Obrigado, Capdeville. Você queria contribuir? Sim, eu iria comentar que realmente eu acho que o tema de saúde é um dos mais apaixonantes aí que a gente vê como oportunidade de transformação, né, do uso da tecnologia para transformar o nosso desafio. Agora, algo que a gente tem aprendido é que a forma de atuar nessas verticais, de fato, é criando um ecossistema e colaborar com empresas e parceiros que, de fato, entendem daquela dor, daquele ponto que você está buscando tratar. Então, vou dar o exemplo do agro e vou falar um pouco o que a gente quer fazer na saúde. No agronegócio, a gente criou primeiro uma frente que depois virou uma associação chamada Conectar Agro, onde nós tínhamos parceiros que conheciam as aplicações do agronegócio, na parte de máquinas ou na parte de serviços, softwares de predição e tudo mais, e essa frente ela começou a atuar com soluções fim a fim. Então, através desse ecossistema que a gente criou para o agronegócio, a gente conseguiu viabilizar até agora cerca de 5 milhões de hectares de área coberta no Brasil, dedicada ao agro, e no ano que vem a gente deve pular de 5 milhões para 12 milhões de hectares. Isso feito sobre o 4G, quer dizer, quando o 5G chegar, isso se potencializa mais ainda. No caso da vertical de saúde, nós vamos na mesma linha, então nós esperamos em breve poder anunciar ao mercado a formação de uma nova frente, onde nós queremos trazer também líderes do segmento de saúde, a TIM participando com a conectividade e parceiros também que tragam o seu conhecimento tecnológico. Então, essa nos parece ser a maneira mais adequada da gente conseguir levar uma capacidade fim a fim para a resolução de um problema. Porque muitas vezes você imagina, do ponto de vista do cliente final, ele tinha que contratar a conectividade de um lado, o hardware de outro, o sistema que vai rodar de outro, a expertise, por exemplo, no caso da saúde, né, do atendimento médico, clínico, de outro. Então, a busca de tentar criar esses ecossistemas para que ele se fale e leve uma solução fim a fim, nos parece ser uma maneira muito interessante da gente acelerar a adoção dessa tecnologia. O caso que o Marcos comentou foi um caso realmente que chamou muita atenção quando a gente fez a Casa 5G lá em Santa Rita do Sapucaí. Nós tínhamos a Ericsson e mais quase que 15 parceiros colaborando nessas simulações de casos reais de uso. E o caso da medicina, de você poder viabilizar o que a gente pode chamar de um hospital digital, ele realmente abre um horizonte totalmente distinto. Você sabe que no Brasil a gente tem duas dificuldades enormes, né? Uma é o número de médicos que a gente tem disponível, que é bem abaixo do que é a média que se tem na Europa, que a gente fala de cerca de 2 médicos para cada grupo de 100 mil habitantes. Na Europa, isso está em torno de 4. Mas o mais difícil é a dispersão desses médicos pelo território brasileiro, que é praticamente um continente. Então, a gente poder viabilizar esse, vamos chamar, hospital digital para esse primeiro atendimento, onde a gente consiga endereçar esse problema infraestrutural, que é conseguir colocar uma medicina de qualidade na ponta e na extremidade do Brasil através do uso da tecnologia, é fundamental. Então, fica aqui um spoiler, a gente espera em breve estar lançando aí novidades sobre essa vertical de saúde, que é uma daquelas que a TIM está elegendo como a sua prioridade. Obrigado, Capdeville. É interessante saber como
como a TIM realmente, e as operadoras em geral, né, estão muito ativas em identificar essas oportunidades em diferentes verticais. Nós temos aqui duas perguntas, uma sobre cloud computing e outra sobre infraestrutura passiva. Wilson, vou passar essa daqui para você. Ó. Sabemos que focamos muito em equipamentos ativos para o suporte do 5G. Entretanto, essa tecnologia envolverá adaptações em toda a cadeia produtiva. Qual a visão da RFS nesse segmento de passivos? Uhum. Se a gente olhar com relação a essas tendências, né, Ari, obrigado pela pergunta, o Capdeville comentou sobre a parte de DSS, né, o famoso 5G DSS, quer dizer, a gente já vê que algumas operadoras lançaram esses primeiros sites na região com relação a DSS, onde nós temos, na verdade, um avanço, né, de compartilhar a mesma frequência em conexões. Se você seguir nessa linha, quer dizer, você está falando de antenas ativas ou passivas, né? Então, pensando em compartilhamento de infraestrutura e de rede, o que está acontecendo hoje? Temos que investir na preparação da rede para atender o que temos hoje, em teoria o 4G, mas já se preparar para a tendência que está chegando aí, que é o 5G. Então, esta preparação de infraestrutura hoje, pensando no que vem amanhã, é algo que passa a ser bastante interessante. Se você olhar para o mundo do 5G, você pode estar falando de antenas para determinadas aplicações ativas, você pode estar pensando em antenas para determinadas aplicações como passivas, né? Então hoje nós temos portfólio de ativos e passivos e depende do tipo de aplicação, mais completo ainda se você pensar que também o que já foi comentado aqui no painel pelos nossos colegas, essa tendência deve levar não só para uma densificação de rede, né, como a gente vê hoje, até comentado pelo nosso colega Schaeffer aqui, quando a gente olha, e depois complementado pelo Jean, pelo próprio Capdeville, quando a gente olha para a saúde, o que se está discutindo, né? Preparar a infraestrutura à mesma velocidade que estas aplicações estão chegando. E isso quer dizer preparar uma infraestrutura que venha atender a essas inovações. Quer dizer, este ecossistema, que é o tema do painel hoje, ele tem que estar preparado para atender, na mesma velocidade, estas tendências de aplicações que estão chegando. Então, quando você olha no exemplo que foi comentado aqui pelos nossos colegas no painel, você está falando de uma aplicação que requer uma latência baixíssima, né? Aplicações muito sensíveis. Se você ir para o mundo da indústria, você está falando em criar estruturas indoor, ou seja, em building, né? Se você externalizar isso para várias aplicações do mundo de logística, como foi comentado aqui também, a gente está falando de aplicações em túnel e aplicações em rodovias, onde esta densidade de rede, ela precisa cobrir essa necessidade das novas aplicações 5G, que requer muita capacidade e requer uma latência muito baixa. Então, se a gente olhar para esse tipo de tendência, né, essas tendências elas precisam evoluírem na mesma velocidade que estas aplicações estão chegando, né? Se olhar pelo aspecto de frequência, em pensar que as frequências do 5G ainda nem foram, né, leiloadas, previstos para o início do ano que vem, como comentou o nosso colega aqui no painel, quer dizer, a sensação que a gente tem é que o mercado não pode mais esperar e algumas soluções já estão sendo aplicadas, né, da forma que é possível hoje para começar a atender às necessidades dessas novas aplicações, sejam elas com antenas passivas, sejam elas com antenas ativas, sejam elas com coberturas indoor, sejam elas com coberturas outdoor, né? Se você pensar na massificação disso ainda no mundo das cidades, né? Você vai ter que fazer uma completa infraestrutura para cobrir as calçadas, para cobrir os corredores, para cobrir linhas como o metrô. Então, olhando, estendendo um pouquinho nesse mundo aí do in-tunnel, né? Pensando na parte de transporte e na parte de logística. Então, ou seja, vão ser várias tecnologias aí disponíveis, né? Não só passando, como eu comentei, por antenas ativas ou passivas, mas numa gama um pouquinho maior, né? O grande desafio aí estaria em como a gente consegue acelerar esse ecossistema para poder atender estas tendências todas, né? E estar prontos a responder para quando estas necessidades de aplicação chegarem. Obrigado, Wilson. Carlos, passamos para você agora sobre 5G e Cloud Computing. A implantação do 5G já presente em 35 países pode trazer uma competição internacional na oferta dos serviços por conta do Cloud Computing e outras ferramentas e aplicações virtuais? Você acha que pode ter uma aceleração aí da competição por provedores de cloud em função do 5G?
Eu diria que sim, sim. Desde logo, a nível da infraestrutura. A operadora em si, ao fazer a sua rede 5G para atingir os níveis de latência que são pretendidos, ela vai ter que cloudificar a sua rede e, portanto, só por si já vai trazer o negócio do cloud ficar maior. Ou seja, não existe 5G sem cloud, praticamente. São completamente associados. Além disso, o que é que a gente tem? Aquela camada aplicacional que eu referi há pouco, que vai utilizar a rede 5G das operadoras, ela vai ter vários parceiros que vão desenvolver soluções para as verticais. Ora, me parece cada vez mais claro que para desenvolver soluções e aplicações para verticais, para atender as diversas indústrias, essas aplicações serem desenvolvidas sobre um ambiente de cloud que traz vários benefícios a nível de economia de custos e de escalabilidade de desenvolvimento das aplicações muito maiores. Então, me parece uma tendência completamente inevitável, seja a nível da infraestrutura da operadora, seja a nível da camada aplicacional que vai utilizar a rede 5G para desenvolver as aplicações. Realmente vai ser um ecossistema bastante complexo, bastante rico, né? E eu acho que uma questão aí da orquestração de tudo isso vai ser provavelmente uma função cada vez mais relevante aí dentro das operadoras. Muito obrigado, Carlos. Hélio, passando a bola para você agora, um tema que foi tocado aqui em algumas contribuições, mas eu gostaria de dedicar um pouquinho mais de tempo. Eu acho que você é a pessoa certa para isso, que são as ondas milimétricas, né? Eu me lembro de já anos atrás, eu ouvi a Qualcomm falando da importância de ondas milimétricas, quanto vocês vinham investindo nisso, né? Eu lembro de ver o Cristiano Amon, né, falando sobre como isso, há anos atrás, como isso realmente seria importante para o 5G. Então, gostaria de perguntar para você, no contexto de Brasil, qual você vê são as possibilidades, as oportunidades de 5G e as dificuldades também? No contexto millimeter wave, obviamente. Ok. Ondas milimétricas, realmente, como eu comentei anteriormente, né, certamente nós já temos DSS aí, é um início, mas é nas ondas, digamos assim, 3.5 e principalmente nas ondas milimétricas é que realmente a tecnologia pode e vai prover toda a plenitude das suas funcionalidades, correto? Em termos de use case, o que nós vemos atualmente utilizando ondas milimétricas, por exemplo, nós temos, além do smartphone, né, nós vamos ver sim, por exemplo, a utilização, o uso de FWA, tá? Que realmente, só para você ter uma ideia, o grande desafio das ondas milimétricas, como você pediu para comentar também, certamente é a área de cobertura. No entanto, nós já temos soluções já, e recentemente nós anunciamos vários testes em nível mundial, seja na Austrália e mais recentemente também nos Estados Unidos, uma cobertura de até 5 quilômetros, tá? Alcançando a velocidade na borda de mais de 100 megabits por segundo. Inclusive, esse foi um teste que a gente fez em colaboração juntamente com a Ericsson. E para que isso aconteça, obviamente, nós temos também uma versão de roteador FWA que nós chamamos de High Power. Então, isso você faz com que a gente possibilite que a gente possa ter uma área de cobertura mais abrangente, como eu comentei, de até 5 quilômetros. Ou seja, ondas milimétricas diz bastante, obviamente isso é uma verdade também, que tem realmente uma área de cobertura restrita em comparação às outras frequências, isso é da natureza física das radiofrequências, mas nós temos sim tecnologias já hoje disponíveis, como eu comentei, que realmente permitem, em alguns casos, visada direta e também cobertura rural, nesse caso, conforme eu comentei, uma cobertura bastante abrangente e é, sim, uma solução alternativa para várias, digamos assim, situações que possa ser aplicada de forma complementar em algumas regiões. Um outro aspecto também que eu acho que ondas milimétricas é muito bem-vinda, certamente, e algumas aplicações pontuais, por exemplo, onde há uma grande demanda de tráfego, uma vez que nas ondas milimétricas a capacidade do sistema é muito maior. Somente para compartilhar com vocês, exemplo desse, eu acho que é um dos ambientes mais desafiadores, é no Super Bowl, tá? Onde tem uma concentração bastante grande
de usuários e também compartilhando bastante conteúdo, principalmente vídeo. Se no Super Bowl, por exemplo, só dar uma comparação de capacidade, né, em termos de ondas milimétricas, lá houve a necessidade, sim, em 4G, em mais de 90 setores, com 4G. Já com 5G, a gente necessitou de menos de 10. Obviamente, algumas pessoas falam assim, tem poucos usuários em 5G. É realmente verdade, mas nós também observamos que, apesar da quantidade de usuários ser menor nessa ocasião, nesse evento, a quantidade de tráfego foi basicamente muito balanceado, 50% em 4G e 50% em 5G. Isso mostra, então, uma alta capacidade e, obviamente, quanto mais você tem uma experiência melhor, um throughput maior, você usa mais realmente em termos de tráfego, tá? Mas isso mostra claramente que o 5G realmente é uma solução alternativa extremamente interessante e competitiva. Outro aspecto que eu acho que ondas milimétricas é muito bom também, é alguns itens de realmente, e 5G em particular, onde necessitamos baixa latência, como todo mundo nós já sabemos. Um ponto aí já em direção à experiência do usuário é para o usuário final, o mobile game em particular. Como a gente sabe, o mobile game tem crescido, em nível mundial, não é diferente aqui no mercado brasileiro, né? Inclusive, a quantidade de usuários de mobile gamers, né? Ele já ultrapassou a quantidade de usuários em desktops, correto? Então, realmente, para o usuário de mobile gaming, quais são os critérios mais importantes para ele? Primeiro é a qualidade de imagem, etc., mas também um ponto fundamental para esse usuário é a latência. E nesse contexto, novamente, o 5G, em particular também em ondas milimétricas, é bastante apropriado. Volto para você. Ari, se eu puder complementar, eu acho que outra aplicação grande que existe para as ondas milimétricas é exatamente a aplicação indoor para redes privadas aí oferecidas pelas operadoras para a indústria de uma forma geral. Eu entendo que nesse ambiente baixíssima latência vai ser primordial e alto throughput também para muitas aplicações. Então, nesse ambiente industrial, a gente enxerga que existe uma grande aplicação para as bandas milimétricas, né? E só voltando um pouquinho ao assunto para a questão da colaboração nesse tipo de aplicação para a indústria, bastante em linha aí com o que o Léo comentou mais cedo, a gente enxerga que serviços para esse tipo de aplicação industrial vão ter que ser oferecidos fim a fim, né? Então não adianta você só oferecer a conectividade, mas você vai ter que ter parcerias aí com entidades de outras indústrias para cada uma das verticais. Então, quando a gente olha para automação industrial, por exemplo, eu posso citar algumas parcerias que a Ericsson já vem desenvolvendo há alguns anos. A gente tem parceria com a ABB, com a SKF, por exemplo, para automação industrial. Se você pegar o ramo de mineração, a gente tem parceria com a Komatsu também, para as máquinas, escavadeiras e tratores para esse tipo de aplicação. E se a gente olhar aqui para o Brasil, por exemplo, voltando até o caso do agronegócio, que o Léo também comentou, que a gente acha muito importante aqui para o Brasil, a gente recentemente assinou um acordo de cooperação com a São Martinho, que é um dos maiores grupos sucroalcooleiros aqui do Brasil, para fomentar exatamente aplicações em cima do 5G. Então, a gente enxerga que essas parcerias, essas colaborações são extremamente importantes, e não só com outras empresas, com startups de desenvolvimento de software, etc., mas também com o ambiente de pesquisa, né? A gente costuma trabalhar bastante com universidades, eu já citei o caso aqui da King's College em Londres, a gente tem outros casos aqui no Brasil também, a gente tem parcerias com a USP, Unicamp, Unidade Federal do Ceará e de Pernambuco, para desenvolver aplicações, em muitos casos já voltados para o 5G. Então, esse ambiente de colaboração vai ser primordial para a gente ter sucesso, para ter o sucesso do 5G aplicado para a indústria, nas suas diferentes verticais. Obrigado, Marcos. Realmente é um tema extremamente importante, né? E é bacana de ver como a área acadêmica do Brasil, né, vem contribuindo aí com colaboração com diversos, tanto operadoras quanto vendors, né, com a participação do governo também, em muitos casos, junto ali financiando, para poder realmente entender, absorver e implementar o 5G no Brasil, que eu acho que é a maneira como deve ser feito, né? Uma vez que a gente está falando de uma tecnologia que vai atender tantos usos diferentes, realmente extremamente importante que nós tenhamos aí
condições de absorver tecnicamente, de utilizar a tecnologia e adaptar a tecnologia para o que nós precisamos. Nós estamos aí nos últimos minutos aí do nosso painel, última parte aí do nosso painel. Eu proponho a gente já nos encaminharmos para o final da nossa conversa, e eu sugiro fazer a seguinte pergunta para vocês, que é uma dos pontos ali que está na descrição do nosso painel. Como que vai ser o 5G aqui no Brasil daqui a 5 anos? Como que vocês imaginam que, uma vez passada essa fase toda de leilão, né, de, enfim, identificar as verticais que são relevantes para o Brasil, implementar a tecnologia, levar a infraestrutura para onde tem que ir, daqui a 5 anos, como que vocês imaginam que o nosso ecossistema vai estar operando? Quem quer começar com esse exercício? Se ninguém começar, eu vou começar a apontar o dedo aqui para alguém. Eu posso começar, se vocês não se importarem. A gente enxerga, de novo, ali que o espaço entre as tecnologias, como você mesmo comentou no início, está diminuindo bastante, né? Então, a gente espera que no Brasil o 5G aconteça de forma bastante rápida. Em nível mundial, a gente enxerga que já no final desse ano vão ser 190 milhões de assinantes em cima de 5G, e a gente prevê que daqui a 5 anos, em 2025, em âmbito global, 2,8 bilhões de assinantes já vão estar em cima do 5G. Vai haver um crescimento de tráfego de 3 vezes, já metade desse tráfego vai estar rodando em cima de 5G. Isso em âmbito global. A gente espera que isso também aconteça aqui no Brasil, não tardando muito mais do que 2025, tá? Que o 5G se torne a principal tecnologia frente às outras. Em nível global, de novo, a gente espera que já em 2025, 65% da população global seja coberta pelo 5G, e a gente já vê alguns países hoje, inclusive, com expectativa de cobertura de 95% da sua população até o final do ano, né? A gente tem o exemplo da Suíça, a gente tem o exemplo da Coreia do Sul, e novamente, a expectativa é que aqui no Brasil as coisas aconteçam rapidamente agora nos próximos passos, com leilão, etc., para que a gente possa ter condição de assumir um papel muito forte dentro do 5G em âmbito global também, dando novamente eficiência para a nossa indústria, competitividade para a nossa indústria frente aos nossos concorrentes aí afora. Ari, a gente na Algar Telecom entende que o Brasil são vários Brasis, né? Então, só para fazer um pouco da conexão do que a gente conversou logo no início do nosso painel, essa velocidade ela é diretamente proporcional com essas políticas que serão determinadas, né? Se o edital, por exemplo, for arrecadatório, se ele não contemplar essa questão de regionalismos, regionalidades e tudo mais, certamente a velocidade, infelizmente, não vai ser rápida, né? Porque, obviamente, terá toda a questão econômica, sustentabilidade, que em última instância vai passar para o cliente, o cidadão, né? Então, eu acho que essa pergunta ela é tricky, né? Ela é interessante porque depende disso. Eu sou sempre positivo e otimista com as questões, em se tendo essa visão de infraestrutura, em se tendo essa consciência de que o Brasil são vários Brasis, né? E que essa questão da regionalidade, dos pequenos provedores, dos blocos regionais, será uma realidade, eu entendo que dá para ser muito rápido, né? Que vai acontecer e talvez seja o mesmo sucesso que houve quando o celular foi implantado no Brasil. Esperava-se que cresceria, mas foi um boom enorme e fantástico, né? Eu só queria chamar a atenção aqui, que eu acho que é importante, o tema acabou que se gira em cima do 5G, mas eu entendo que 5G e tecnologia é meio. O que a gente precisa, o que a gente tem que estar tratando aqui é da digitalização, é fazer com que este processo fomente ecossistemas, né, que sejam feitos por empresas cada vez mais locais, cada vez mais inovadoras, cada vez mais próximas daquela realidade da localidade, né?
às vezes essas questões muito globais, elas funcionam, né? Obviamente que temos regiões do Brasil que são comparáveis a qualquer lugar de primeiro mundo, né? Mas é importante que essa digitalização seja permitida e seja fomentada em todo o país para que o desenvolvimento tenha pelo menos a oportunidade de ser igual e possível para todos. Tá? Então, é isso que eu penso aí sobre essa questão da velocidade. Tá? Que mensagem importante, né? Se a gente conseguir realmente ter essa distribuição igual de oportunidades, como a gente pode destravar muita coisa, né? Na economia do Brasil. Muito obrigado, Jean. Alguém... Ari, você me permitir complementar? Por favor. Nessa linha... Primeiro o Wilson, depois a gente passa. Perfeito, obrigado. Se voltar para a sua pergunta, né, como a gente vê o 5G daqui a 5 anos, né, quer dizer, em teoria, hoje, o 5G, de certa forma, já está acontecendo, né? Tímido ainda, de uma forma inovadora, pelas restrições ainda de não ter as frequências disponíveis, etc, etc. Então, quer dizer, o que a gente vê, até comentado pelos nossos colegas aqui, são algumas barreiras, né, que ainda travam um pouco desse desenvolvimento muito acelerado. Quer dizer, se a gente vê a necessidade de aquisição de sites, as leis que ainda fazem demorar as aquisições e instalações de novas antenas hoje nos grandes centros, né? Se a gente olhar a quantidade de antenas numa torre hoje, e aí o sharing vem para ser algo realmente inovador, que vai dar uma aceleração muito grande nessa implantação. Então, quer dizer, passado estes desafios, né, de certa forma, e aí com a inovação que nos cabe, como comentado pelo próprio Capdeville, algumas cidades já operando em 5G de forma ainda DSS, ou seja, sem ter as frequências originalmente ditas, né, em sua utilização plena. Mas assim, se você juntar esse bolo, quer dizer, existe uma gama grande de desafios a serem superados. De certa forma, alguns deles já estão sendo, de forma tímida ainda, e se a gente olhar para esse grande mote que é o desenvolvimento da indústria, também como comentado aqui pelo nosso colega Arthur, o que eu vejo é uma grande necessidade de cobertura indoor, quer dizer, estas todas indústrias e segmentos do mercado vão ter que ter as suas redes funcionando 5G dentro de casa, e aí vem uma outra grande parcela de aceleração desse desenvolvimento. Então, passado estas barreiras, né, a meu ver, daqui para 5 anos, eu acho que a gente vai ter uma nova era de comunicação, onde vai ser engraçado lembrar que há 5 anos atrás o 5G era só talvez uma esperança, era só uma história, e diferente de outras tecnologias que a gente já passou, 2G, 3G, 4G, o quão rápido foi a mudança do segmento e a adoção de várias aplicações em cima de uma aplicação chamada 5G. Obrigado, Wilson. Se você me permitir, Ari, eu gostaria de também contribuir um pouco em direção ao que o chefe comentou, né? A princípio parece-me que são números assim ambiciosos, mas eu acredito que não. Muito provavelmente, inclusive, essa estatística a gente deve, inclusive, ultrapassar. Por que isso? Que a gente tem visto uma atração muito grande, muito maior, na verdade, em relação ao que nós havíamos originalmente previsto. Somente para ter uma ideia, eu acredito que dispositivo nesse contexto do 5G é extremamente importante, eu acho que sempre foi em todas as gerações, mas aqui o que a gente tem visto é uma atração bastante grande. Se lá no passado, só para ter uma comparação, no período do primeiro 1 ano de lançamento, no caso do 4G, a gente tinha 3 fabricantes, aqui no 5G, nesse mesmo período, a gente tem mais de 40 fabricantes, correto? E além disso, se a gente estender hoje, exatamente hoje, em termos de fabricantes, a gente tem mais de 70, ou seja, o ecossistema bastante realmente atrativo, uma competição bastante, obviamente, grande. Não só a quantidade de fabricantes tem aumentado, correto? Mas os grandes fabricantes que a gente tem visto, né, no caso aqui, além dos tradicionais, e eu estou falando especificamente de fabricantes de telefones celulares, por exemplo, que os tradicionais são os que a gente conhece, Samsung, LG e outros, mas também tem os vários grandes que nós chamamos de chineses, né, Xiaomi, Oppo, OnePlus, e realmente tem uma especificação bastante alta com preço extremamente competitivo. Isso traz, obviamente, uma dinâmica realmente bastante competitiva que, obviamente, vai refletir no nosso preço. Além disso, nós vamos ter, certamente, uma escala muito maior.
Se nós estamos falando hoje em uma escala global de quantidade de smartphone vendido de 1,3, 1,4 bilhões, certamente com o 5G nós vamos ter também carros conectados. E nesse sentido também, uma comparação, nesse mesmo período fazer uma comparação, quando do lançamento do 4G, e nós tínhamos basicamente aí no período 2013, 2014, 2 fabricantes que lançaram carros conectados. Aqui no 5G, no período de 2021, 2023, nós vamos ter mais de 18 marcas incorporando o 5G. Ou seja, além da escala de telefones celulares, nós vamos ter aí a introdução de carros conectados, aumentando a escala. Além disso, inclusive, os PCs conectados, inclusive a Qualcomm também tem os PCs conectados baseados já em 5G, baseado em ARM, tá? Então, além disso, vários outros, né, robôs e etc, e isso realmente vai refletir numa escala muito maior e que realmente isso vai trazer aí um preço para baixo. Um outro aspecto também que eu acho importante é a contribuição da Qualcomm. Como vocês sabem, a gente tem uma família de processadores, desde o Premium, que é a série 8, né, até a série 8, 7, 6 e 4. Nós já anunciamos, inclusive, o suporte do 5G já na série 4. Série 4, só para você ter uma ideia, é do mid-high, ou seja, a ideia nossa da Qualcomm é sim massificar e democratizar o 5G, e os primeiros telefones 5G da série 4 já vai vir aqui em Q1 do ano que vem. Já está bem próximo. Realmente, então, a gente vê que o ecossistema está evoluindo de forma bastante rápida, há uma atração bastante grande, né? Além disso, a gente tem um portfólio bastante completo para contribuir com a indústria de vários projetos de referência, seja ele em PCs, seja ele em óculos de realidade virtual, seja ele também os robôs, ou seja, um completo portfólio de dispositivos aí para ajudar o ecossistema, tá? Volto para você ali, obrigado. 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 Acho que mais alguém tinha se manifestado. Quem? Eu agora também queria complementar aí, contribuir na discussão, só para, no fundo, complementar a ideia de que daqui a 5 anos talvez a gente não tenha um 5G, mas a gente tenha talvez 3 5Gs de forma marcada, ou seja, olhar para o 5G numa perspectiva de segmento de mercado, de negócio. O que é que a gente enxerga? Que, a nível de um segmento consumer, é muito possível, olhando para o que a gente está vendo em Coreia, Oriente e mesmo países ocidentais, que 2 tipos de conteúdos vão ter uma experiência bastante diferente do que a gente tem hoje, que é o vídeo, que possivelmente será consumido de uma forma muito mais imersiva, com a possibilidade de a gente poder vir a assistir aos jogos de futebol, manejando a perspectiva que a gente quer no nosso celular, e o gaming, que também está com uma tendência muito forte de cloudificação, então a gente vai passar a ter jogos cada vez mais realistas e mais intensos no próprio smartphone, sem necessidade de outros aparelhos. O segundo 5G que eu queria referir é o do residencial. E aqui, de acordo com os nossos cálculos, a gente vê que o last mile, ou seja, a última milha para chegar às casas, em comparação com a fibra, ele começa a ser interessante para o 5G a partir de uma densidade populacional inferior a 2.500 domicílios por quilómetro quadrado. Então, quando a gente tiver áreas, condomínios mais horizontalizados, o 5G começa a ser interessante para ser o last mile em alternativa à fibra ou como complemento da fibra. E aí, então, é possível que daqui a 5 anos a gente tenha muitas casas dentro deste perfil conectadas através do last mile do 5G. E só por último, para concluir, a nível do B2B, o que é que a gente enxerga? Que realmente alguns setores vão aderir mais ao 5G do que outros, e de acordo com o estudo que a gente fez em parceria com uma consultoria, a Deloitte, o que é que a gente enxerga? Que no Brasil talvez tenha mais possibilidade de aderir primeiro a agricultura, indústria extrativa, logística, e a área de ICT propriamente dito, que são realmente os setores que, à partida, de acordo com as aplicações e a capacidade de investimento dessas indústrias, deverão começar a adotar o 5G antes dos outros setores, claro, dependendo de todo o ecossistema que existir e das condições que forem dadas, como já foi salientado aqui. Perfeito. Obrigado, Carlos. Acho que alguém tinha se manifestado também para ir, né?
Em seguida, Arthur, pode ser você? Posso sim, Eri. A perspectiva do governo não é tão distinta, né, da perspectiva da indústria, das operadoras. A gente realmente espera que daqui a 5 anos a gente tenha um 5G já bastante presente no segmento produtivo, ainda incipiente, talvez, né, quando se trata em universalização, em massificação, em termos de pessoas, né, de acessos individuais, mas certamente bem presente no âmbito produtivo. E aí é importante que se diga que o Brasil, nos últimos 20 anos, tem observado um crescimento das comunicações móveis em um ritmo mais acelerado do que os outros países do mundo. E aí, quando você compara com o médio do mundo, quando você compara com países desenvolvidos e também com países em desenvolvimento. E a nossa perspectiva é que esse ritmo mais acelerado continue, tá? Também em relação ao 5G. Por quê? Bom, a gente reconhece, né, as dificuldades que existem de implantação de infraestrutura no Brasil, mas é importante reconhecer também que as soluções que nós estamos adotando, via regulamentação das antenas, todo o trabalho que a gente tem feito no governo federal também, de tentar atrair para perto, por meio do diálogo, prefeituras, a própria indústria está se organizando, né, por meio da Conex, que faz aquele ranking Cidades Amigas da Banda Larga. Então, todo esse movimento é um movimento que poucos países fazem. Então, eu acredito que a gente vai superar essas dificuldades que existem para a implantação e expansão da infraestrutura nos próximos 2 anos. E, com isso, de fato, a minha esperança, a minha expectativa é que a gente chegue daqui a 5 anos, mais uma vez, mais avançado do que a média do mundo. O Brasil realmente tem aí um histórico de ser muito bem sucedido, né, na adoção dessas tecnologias. A telefonia celular é com certeza um case. O Brasil é um case a ser averiguado, visto, né, como de sucesso, né, apesar de todas as dificuldades, porque é um continente, praticamente um continente, mas como o Arthur bem pontuou, a gente tem muito o que se orgulhar, né, do que foi feito até agora no setor. Eu creio que a gente está chegando já no final da nossa roda de conversas. Capdeville, com você? Sim, obrigado. Bom, essa questão de imaginar o 5G daqui a 5 anos, a certeza é que a gente vai errar, né? Eu me lembro de tentar imaginar o 3G e a gente achava que o grande killer application ia ser videoconferência, né? Que nunca chegou a ser um fato. Mas é interessante que a gente tem uma assinatura em todas as nossas peças publicitárias que a TIM tem colocado no mercado, que ela traz o claim "Imagine as possibilidades". Eu acho que é muito feliz, até pelo momento que a gente está vivendo, né? Mais um convite para a gente pensar em todas as possibilidades que a gente tem pela frente com o uso da tecnologia a nosso favor. Agora, tão importante quanto imaginar as possibilidades é a gente ir realizando o presente. Então, a questão da gente pensar no 5G, ela é interessante, mas a gente precisa se preparar e começar a atuar com o que a gente já tem. E aí, eu vi, por exemplo, o Hélio comentando sobre a questão da chegada dos carros conectados. A gente anunciou ontem uma parceria com a Fiat Chrysler, onde todos os carros da Fiat, a partir de 2021, já saem conectados com o eSIM, usando a cobertura da TIM. Ou seja, a gente não precisa ficar esperando o 5G para que as iniciativas elas tomem corpo. Até porque, de novo, a questão da formação do ecossistema, ela é fundamental que ela aconteça em paralelo à chegada da nova tecnologia. Outro ponto que eu gostaria de destacar nessa jornada que a gente tem, até que o 5G se concretize, é a questão da maturidade que o ecossistema, o mercado está hoje tomando, que é endereçar que a gente tem enormes desafios no Brasil, que a gente tem uma carência muito grande enquanto sociedade, enquanto competitividade de país, e que a gente precisa endereçar isso muito rápido. E essa maturidade está levando a gente à criação de um novo ambiente que a gente pode definir como um ambiente de competição, onde as empresas elas cooperam ao mesmo tempo em que elas competem. Endereçar todas essas dificuldades do Brasil, todas essas oportunidades, é algo que demanda com que a gente veja a questão da competição de uma forma distinta. Então, o compartilhamento de rede,
o compartilhamento da infraestrutura, o compartilhamento dos bens e serviços hoje já disponíveis. A gente está vendo que agora, recentemente, o governo federal está com uma iniciativa de criar um comitê, se não me falha a memória aqui, o próprio Arthur vai fazer parte desse comitê, que é um comitê cross de infraestrutura, ou seja, a gente não pode desassociar telecom, por exemplo, da infraestrutura de rodovias. A gente vai ter agora um investimento muito grande na parte de saneamento básico. Você quer duto melhor para a gente poder fazer um grande deployment de fibra ótica no país, sem afetar as cidades, usando a oportunidade do saneamento básico como vias que a gente pode colocar também o mecanismo de telecom. Então, essa questão da gente ter uma visão cada vez mais cross de como as infraestruturas podem se integrar e como que a indústria e as operadoras podem só competir, mas também cooperar, é fundamental para que a gente una força e a gente consiga acelerar todos esses benefícios que a gente espera que o 5G vai trazer para o nosso país. Então, a gente tem uma responsabilidade, sim, não só como empresa, mas também como parte da sociedade, de fazer com que essas coisas aconteçam o mais rápido possível. E sobre a questão, de novo, da gente imaginar essas possibilidades, elas nos dão energia para que a gente vá nesse intuito de poder endereçar problemas como reais de saúde, sistemas de educação, sistemas de segurança, para que a gente consiga acelerar o benefício para a nossa sociedade. Então, estamos bastante otimistas com tudo que está se apresentando agora no mercado, mas, de novo, esses momentos de grande mudança, de grande transformação, como que a gente está vivendo agora, demandam um enorme cuidado e cautela para que a gente não erre na dosagem e nas tomadas de decisão. Eu só vou trazer aqui à mesa um tema que foi falado há pouco, que é a questão do leilão do 5G, o leilão das frequências do 5G. É fundamental que a gente consiga fazer com equilíbrio entre o desembolso pelo espectro e também o investimento da infraestrutura e trazendo com que o espectro fique o mais rápido possível disponível para uso das operadoras. Esses temas são fundamentais para que a gente não se frustre no sentido de imaginar as possibilidades, preparar todo o ecossistema, mas no final encontrar bloqueios para colocar isso em marcha. Obrigado, Pedro. Você, inclusive, já endereçou uma outra pergunta que veio da plateia sobre o marco de saneamento básico, portanto já está respondida a pergunta, e realmente é um ponto importante, né, a gente começar bem, né, começar no pé certo e para não frustrar essas expectativas aí no futuro. Eu creio que eu passei por todos já, por as considerações aí finais, sim, creio que sim, então, perfeito. E nós chegamos ao final do nosso painel com 1 minuto para onde estamos bem em relação ao tempo. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Acho que o painel foi muito rico. Nós tivemos aí, a expectativa era que nós tivéssemos um debate bastante relevante, porque temos, né, pessoas aí representando setores de diversos elos da nossa cadeia, do nosso setor, e realmente a expectativa foi cumprida, pelo menos do meu ponto de vista. Levantamos aqui pontos muito relevantes. Eu acho que a gente encerra o nosso painel de uma maneira bastante otimista, né? Nós temos aí a série de peças no tabuleiro estão muito bem posicionadas, apesar dessa pandemia em 2020 ser uma história terrível, parece que nós chegamos aí às portas de 2021 com a expectativa certa, né, com várias medidas já tomadas e o ecossistema como um todo preparado para realmente absorver o 5G e acelerar aí a digitalização no Brasil. Então, com isso, eu gostaria de agradecer aos panelistas, agradecer a todos que estão nos ouvindo e encerrar o painel. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Ari. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Ari, pelo convite mais uma vez. Grande abraço a todos. Obrigado. Um abraço para todos. Um abraço. Fiquem todos. Boa tarde.